Então, vamos retornar. Podem baixar a mão. Obrigado. Quando nós estamos fazendo um modelo linear clássico, ANOVA, ou regressão, tanto faz, com múltiplos fatores, com fatores, com fator categórico, com fator contínuo, junto, enfim. Quando a gente está fazendo LM clássico, nós estamos estimando os parâmetros, nós estamos estimando os coeficientes, o alfa, o beta, todos os betas, o erro residual, o R quadrado, o número de graus de liberdade, tudo isso é estimado analiticamente. Quando eu estou falando analiticamente, eu quero dizer por contas. Vocês devem se lembrar lá do segundo colegial que vocês aprenderem em algum momento a trabalhar com matrizes, fazer multiplicações de matrizes, achar determinante de matrizes, toda essa ladainha da álgebra. Vocês devem ter aprendido isso no segundo colegial e devem ter revisto isso no começo da faculdade, espero. Pois bem, todos os modelos lineares simples com distribuição de Poisson, eles são estimados, os parâmetros são estimados por meio de álgebra de matrizes. É tudo conta. É igual você fazer a contabilidade de casa. Vai somando quanto você ganhou, quanto você perdeu, não sei o quê. No final você vai ter um resultado. No caso, quando a gente passa para um GLM do tipo Poisson, essa álgebra de matriz não funciona mais. Primeiro, vamos dar uma olhada rapidinho, bem rapidinho, em como funciona essa álgebra de matriz. Se eu achar, né? Não. Beleza. Ó, todo mundo vendo meu R aí. Eu vou só demonstrar rapidamente. Vocês estão vendo meu... Tem alguém querendo falar alguma coisa? Então, ó, vou só gerar uns dados aqui e vou fazer um modelo de regressão. Beleza. Simulei os dados da mesma forma que a gente fez, a parte fixa, mais a parte aleatória do meu modelo. Estimei o modelo de regressão e encontrei os resultados. Beleza. Tá aqui os resultados bonitões. Fiz um gráfico aqui só para vocês darem uma olhada. Quando a gente está fazendo essas estimativas todas são feitas por contas. Então eu vou estimar, por exemplo, os parâmetros beta por meio de multiplicação de matriz. Eu primeiro criei uma matriz que contém os meus valores de x. Essa é chamada de matriz do modelo. Quando vocês estão fazendo o summary, quando vocês estão fazendo o LM, na verdade, vocês estão fazendo internamente, vocês estão fazendo isso aqui, ó, model matrix, em função de x. Vocês estão criando uma matriz internamente que é exatamente idêntica a essa que eu acabei de criar. É uma matriz que contém 1 no intercepto e a tua variável x na segunda coluna, ok? Isso está dentro do modelo de regressão quando vocês estão fazendo esse modelo. Então, beleza. Criei essa minha matriz, que é a minha matriz x. Agora eu preciso calcular o determinante, calcular os coeficientes por meio dessa multiplicação de matriz. E aí vocês vão usar somente essa matriz. Vocês vão fazer a matriz transposta multiplicada pela matriz de x e vão
fazer mais multiplicações e encontrar o determinante dessa matriz multiplicada e depois fazer mais uma multiplicação dela transposta multiplicada por y. Se vocês resolverem toda essa equação aqui, os coeficientes são exatamente os mesmos do modelo de regressão. Tá aqui, ó, 2.89, 4.65, tá aqui os estimativos. Então, tudo por álgebra de matriz. Se eu quiser calcular o resíduo, aí vocês já sabem, é só estimar os valores preditos, que é aquela minha matriz vezes os betas, e subtrair do valor de y, eu vou ter os meus resíduos. Se eu fizer uma tabela só para exemplificar o resíduo extraído do modelo e o resíduo estimado pela álgebra de matriz, está aqui, os valores são exatamente idênticos. Se eu quiser calcular a variância desse modelo, basta eu fazer novamente uma multiplicação de matriz e dividir pelo número de graus de liberdade do meu modelo, e eu vou ter uma estimativa de sigma, ou estimativa da variância do meu modelo, que está aqui, ó, 0,7036. Não é essa? Qual que é essa? Acho que essa é uma outra variância. Tá. Porque eu tenho a variância. Se eu tenho a variância, agora eu preciso saber raiz quadrada da variância. Raiz quadrada da variância para eu ter o desvio padrão, que está aqui, ó, do resíduo, 0,7036. Ok? O resultado é o mesmo. Se eu quiser o R quadrado, vai só fazer multiplicação de novo para eu estimar o R quadrado e por aí vai. Todos os valores, todos os componentes de um modelo de regressão são estimados por conta, inclusive o intervalo de confiança. Se você quiser a variabilidade dos resíduos, o intervalo de confiança, aliás, o erro padrão das estimativas, ela é calculada como a raiz quadrada da diagonal de variância e covariância do teu modelo. Tá aqui 0,46, vamos dar uma olhada nos coeficientes. 0,4869, tá aqui 0,4969, 0,85,3, tá aqui o valor, ok? Então tudo isso é feito por álgebra de matriz, tudo isso é feito por multiplicação, tudo isso é feito por conta. Agora, quando a gente está fazendo um GLM clássico, essa álgebra de matriz não funciona. Ou as estimativas feitas por essa álgebra de matriz não são as corretas, não são o valor que deveria ser. Ou elas devem estar enviesadas, não sei detalhes em relação a isso. Mas eu sei que as estimativas elas são feitas por simulação numérica. Quando eu falo simulação numérica, nós devemos entender máxima verossimilhança. E isso, máxima verossimilhança, esse nome feio, mas que faz todo sentido para tudo que vocês forem fazer na estatística, se chama maximum likelihood. Maximum likelihood, alguém tem ideia do que seja? Algum corajoso ou corajosa aí arrisca um palpite? A função de máxima verossimilhança ou maximum likelihood são as funções que é uma função que maximiza a verossimilhança, que maximiza o likelihood, que maximiza a chance daquilo ser correto. Isso, maximum likelihood, foi criado por Fisher, pessoal, lá no começo do século passado. Como é que isso funciona? Não vou entrar em notação matemática porque eu não sei notação matemática. Mas se a gente pensar conceitualmente, esse negócio é muito simples. Então vamos fazer um exercício aqui, para entender como é que funciona maximum likelihood. Suponha que você tem um conjunto de 5 números que sigam a distribuição normal. Então eu estou partindo de um pressuposto que esses 5 números seguem a distribuição normal. Se eles seguem a distribuição normal, eu sei que a distribuição normal ela é dada por 2 parâmetros, média e o desvio padrão. No caso desses 5 números, eu já conheço o desvio padrão. Eu facilitei a vida de vocês, mas
Depois a gente complica. Então eu sei que o desvio padrão desse conjunto de 5 números que seguem a distribuição normal, o desvio padrão vale 1. Eu conheço o desvio padrão. Mas, como eu desconheço o valor da média desse conjunto de números, eu desconheço o valor da média da distribuição normal baseado nesse conjunto de números, eu estou interessado em saber qual é o valor médio. Eu estou querendo estimar esse valor médio desse conjunto de 5 valores. Mas eu não conheço eles. Se vocês estiverem lidando com estatística descritiva, normal, numa boa, vocês simplesmente, como é que vocês calculariam, como é que vocês estimariam a média desse conjunto de dados? Você pega amostras deles, né? E tira a média das amostras. Vamos supor que isso já é a amostra, ou isso já é o conjunto de dados inteiro. Você só precisa somar esses valores, dividir pelo número de observações e vocês vão ter o valor da média. Beleza? Besta assim. Mas nós não estamos lidando com coisas simples. Eu estou usando um exemplo simples para derivar um conceito mais complicado. Então, vamos supor que eu não consiga aplicar essa fórmula para calcular a média com esse conjunto de dados. Eu preciso estimar isso numericamente. Eu preciso pedir para o computador, olha, busque a média em um universo de parâmetros. Eu preciso que você faça cenários e identifique qual é o cenário mais provável de acordo com esses dados que eu tenho em mãos. Então, o maximum likelihood ele vai fazer isso. Ele vai te estimar o valor de parâmetro mais provável dado os valores da amostra que você tem na mão e os parâmetros que você conhece. Então, nesse caso, você desconhece a média, mas quer estimá-la. E você pode ir por tentativa e erro, explorando as possibilidades. Então, vamos por tentativa e erro, estimando as possibilidades. Mas antes disso, eu vou precisar de um outro pedaço de código. Se eu tivesse lousa, eu faria isso na lousa, mas agora está complicado. Então, vamos lá. Eu criei uma função aqui que vocês não precisam saber detalhes, mas eu criei uma função que vai me dar o seguinte: a tendência de distribuição, a tendência normal, aquela linha, aquela curva que vocês tanto conhecem, ela é dada por uma fórmula. Existe uma fórmula matemática da curva normal. Se vocês procurarem a distribuição normal no Wikipedia, vocês vão encontrar, olha aqui a fórmula. Essa aqui é a fórmula que descreve aquela tendência em cima, ok? Então, dentro dessa fórmula aqui eu tenho dois parâmetros, média e o desvio padrão, o mu e o sigma. Baseado nesses dois parâmetros, eu consigo estimar qualquer valor em cima daquela linha, ok? Então, beleza. O que eu fiz foi pegar uma função, essa função se chama denorm, que vai me descrever exatamente essa distribuição. Mais do que isso, ela vai me descrever a distribuição de probabilidades de acordo com uma curva normal. Então, vamos supor que eu tenho um valor 10, cuja média vale 1 e o desvio padrão vale 0. Olha, se eu tenho uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1, ao contrário, com média 1 e deixa eu fazer isso aqui. Deixa com média 1, desvio padrão 2. Se eu tenho uma distribuição normal com média 1 e desvio padrão 2, Ian, se você estiver aí, fala para mim. Pensando numa distribuição normal com média 1, o pico da distribuição vai estar onde? Ian? Laís?
Alves? Vai estar na média, né? Vai estar na média. O pico de distribuição, ele vai estar na média. Se você pensar média 1, desvio padrão 2, o pico de distribuição vai estar na média. Então, a curva normal tem que estar com o pico da distribuição exatamente em cima do 1. Se eu pensar o desvio padrão 2, ela vai ter uma certa abertura, ok? Ela vai ter uma certa variabilidade. E ela vai estar ela vai estar concentrada entre dois desvios padrões abaixo da média e dois desvios padrões acima da média. Então, a minha distribuição normal, ela vai estar toda próxima de 1, com uma certa variabilidade em torno de 1. Tranquilos em relação a isso? Laís, qual é a probabilidade, baseado em uma distribuição com média 1 e desvio padrão 2, qual é a probabilidade de eu encontrar um valor 10 nessa distribuição? É uma probabilidade baixa, não é? Porque o valor de 10 ele está a 5 desvios padrões da média. Exatamente. Porque a distribuição normal, ó, se você tem um pico da distribuição, se você tem um pico da distribuição que está em 0 ou 1 ou próximo de 1, e eu estou te perguntando qual é a probabilidade de você ter um valor 10, que está lá distante, a curva, essa tendência, essa linha da distribuição que é dada por aquela equação que eu acabei de mostrar para vocês, que é dada por essa equação, a curva dessa distribuição ela vai me dar uma ideia da probabilidade. Então, se eu perguntar para o computador qual é a probabilidade de eu encontrar um valor 10 em uma distribuição normal que tenha média 1 e desvio padrão 2, o computador vai me dizer a probabilidade é de 0.000000799187. Essa é a probabilidade de eu encontrar um valor 10 em uma distribuição com média 1 e desvio padrão 2. Agora, qual é a probabilidade de eu encontrar um valor 1 em uma distribuição normal com média 1 e desvio padrão 2? Laís? Muito alto, né? A probabilidade de... Como é que fica? É igual a... Eu estou pedindo o quão provável, qual é a probabilidade de encontrar um valor 1 em uma distribuição que tenha média 1 e desvio padrão 2. É muito alta, é super provável. Quanto que fica esse valor de probabilidade? Mais especificamente, 0,19 ou 19% de chance de encontrar um valor 1. Tranquilo? É isso que essa função faz. Eu estou calculando o valor de probabilidade, dado alguns parâmetros, de encontrar um valor x determinado dentro da minha amostra. Então, o que eu fiz? Eu criei uma função só para facilitar a minha vida, com uma distribuição normal, com uma média conhecida e uma distribuição que é igual a 1. O meu problema disso, o meu desvio padrão é igual a 1. Beleza. Então, agora, tem alguém querendo falar alguma coisinha? Professor, Diga. não tinha tipo, na teoria que qualquer número a probabilidade de qualquer número dentro da distribuição seria igual a zero? Você só consegue calcular a probabilidade de intervalos? Não tinha um negócio assim? Essa probabilidade é a probabilidade pontual. Eu não estou calculando a probabilidade se você tivesse que calcular, por exemplo, a probabilidade de você encontrar valores maiores ou igual a 3, você teria que calcular todos os valores que são 3 ou maiores que ele. Aí você teria que calcular a área embaixo da curva, que é a área under the curve, que é dada pela integral da distribuição normal, baseado nos valores que você tem. Acho que é integral, se não me engano. Integral? Acho que é. Nesse caso, nós estamos... Isso aí era aquela estatística Z, não é? Não. Então, nesse caso, Thiago, nós estamos estimando uma probabilidade pontual. Eu estou pegando qualquer ponto nesse gradiente e estou estimando o valor de probabilidade baseado na distribuição.
E a probabilidade, ela me diz que é 19%, ok? Então, só para... Hein, professor? Oi. É só uma pergunta, porque tem uma formulazinha simples que chamava até de estatística Z que a gente fazia para isso. É isso mesmo? Ou é só Não, impressão minha? não tem nada a ver com estatística Z. Você está falando de outra coisa. Eu estou calculando a densidade de probabilidade, ou o valor de probabilidade dado um determinado valor de parâmetro. Estatística Z é Uhum. só uma transformação dos teus dados. Professor, se for pensar nisso, tipo assim, foi mal que eu tava no telefone. Tranquilo? Esse valor que você tá pegando vai ser o valor onde de interseção na curva, né? Se você plota uma curva com distribuições, aí você pega o valor específico, vai ser o ponto onde que está cruzando ali o seu valor, sei lá, significância, alguma coisa do tipo, né? Eu estou plotando o valor de probabilidade. Vocês estão vendo esse gráfico aqui, ó? Essa curva normal, ela é uma distribuição de probabilidades. Então, esse eixo Y aqui, ele é a probabilidade. Esse pico, ele me diz qual é a probabilidade de eu encontrar um valor zero em uma distribuição normal que contenha média zero e desvio padrão, sei lá, 0,2. Então, a probabilidade é 90%. Qual é a probabilidade de eu encontrar menos 2 em uma distribuição normal como essa azul aqui? A linha azul, onde ela cruza a linha azul, vai me dar o valor de probabilidade. O valor de probabilidade é muito pequeno aqui nesse caso. Qual a probabilidade de eu encontrar menos 0,5 em uma distribuição como essa azul? O valor de probabilidade é cerca de 50%, 60%. Essa curva vai me dar o valor de probabilidade de eu encontrar esses dados, baseado nos parâmetros que eu estou usando. Então, vamos lá. Eu criei uma função aqui, só para facilitar a minha vida, com desvio padrão desconhecido, e deixei a média variar. Então, eu tenho uma função que vai me dar a probabilidade de eu encontrar um valor x, que é igual a 10,6, em uma curva normal, que tenha média igual a 1, e o desvio padrão igual a 1, que já está determinado aqui nessa função. Qual é a probabilidade? Ela é uma probabilidade muito baixa. 0,387,811. Qual é a probabilidade de eu encontrar o valor 7, 5 em uma distribuição como essa? A probabilidade é 0,0001,338. Qual a probabilidade de eu encontrar o valor 2 em uma distribuição com média 1 e desvio padrão 1? 0,24. Qual é a probabilidade de eu encontrar um valor 1 em uma distribuição normal com média 1 e desvio padrão 1? A probabilidade é 0,39. Beleza? Estão tranquilo com isso? Como eu estou analisando vários valores dentro do meu problema, eu tinha o valor 10,6, 10,7, 9,9, alguma coisa desse tipo. Todos esses valores, vocês se lembram que uma das grandes premissas da análise de variância e da regressão é que os dados sejam independentes. Então, o valor 10,6 ele é independente do valor 10,7. Ele é independente do 10,9. Se ele é independente, se eles todos são independentes entre si, eu posso calcular a probabilidade de cada um deles independentemente. Qual é a probabilidade de eu encontrar um valor 10,7 em uma distribuição com média 1 e desvio padrão 1? A probabilidade é essa. Qual a probabilidade de eu encontrar o valor 9,9 em uma distribuição normal com média 1 e distribuição 1? A probabilidade é 0,0 alguma coisa. Como essas probabilidades são independentes, eu posso encontrar, na verdade, o R ele me permite fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, só que com um vetor geral de probabilidade, ok? Então, eu tenho aqui um vetor geral de probabilidade. Qual é a probabilidade de eu encontrar? Qual é a probabilidade de eu encontrar um valor 10,6, um valor 10,7, 9,9, um valor 9,5, um valor 10,6 em uma distribuição normal com média 1 e desvio padrão conhecido? As probabilidades são
essas aqui. Todo mundo me acompanhando? São as probabilidades independentes de cada um desses eventos. Certo? Beleza. Agora, qual é a probabilidade de uma amostra eu encontrar todas essas probabilidades juntas em uma amostra de 5 elementos? Qual é a probabilidade de eu encontrar 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 valores como esse em uma distribuição? Qual é a probabilidade de eu encontrar esses 5 valores juntos em uma distribuição normal com média 1 e desvio padrão 1? Baixíssimo. Baixíssima, mas como é que eu calculo isso? Qual é a probabilidade de você amostrar essa população e retirar esses 5 valores? Isso. Qual é? Só que eu não quero um valor, eu quero todos os valores juntos. Seria a multiplicação de todos, a probabilidade de cada um separado? Exatamente. Quando você tem probabilidades independentes, se você quiser saber a probabilidade de todos os eventos independentes juntos, você pode multiplicar as probabilidades. Então, você vai multiplicar todas as probabilidades. E a probabilidade de eu encontrar exatamente esse conjunto de valores, 10.6, 10.7, 9.9, 9.5, 10.6, em uma distribuição normal com média 1, desvio padrão 1, é de 4,56 elevado a menos 96. É 0,000000096 zeros, 565,264. Beleza? Essa é uma probabilidade extremamente baixa. Difícil de lidar com probabilidades, né? Muito difícil. Agora, se a gente pode lidar com de uma outra forma. Já que é difícil de lidar com probabilidades porque a gente está sempre com valores super pequenos, vamos fazer o seguinte: em vez de lidar com probabilidade, vamos transformar essas probabilidades em log. Se eu transformar essas probabilidades em log, se eu fizer a probabilidade, olha aqui, ó, e transformar essas probabilidades em log, muito mais fácil lidar com os valores em log, né? Eu tenho menos 46, menos 47, menos 40, menos 37, menos 46. Agora, se eu multipliquei as probabilidades, se eu transformei em log, eu não vou mais multiplicar. Uma multiplicação em log vira uma soma. Então, eu posso somar as minhas probabilidades. No caso, o log da probabilidade de encontrar esses 5 valores em uma distribuição normal com média 1 e desvio padrão 1 é 219,5297. Muito mais fácil tratar. A gente pode chamar isso ainda, tentar tirar esse valor negativo, porque valor negativo só bagunça a situação. Então, vamos fazer menos a soma do log. 2,19. Ok? O que eu estou fazendo aqui? Menos a soma do log das probabilidades. Em outras palavras, eu estou calculando o log likelihood desses valores. Eu estou calculando a soma dos logs das probabilidades de encontrar exatamente esses valores, dado a média e dado o desvio padrão. Ok? Ok. Me acompanharam? Beleza. Murilo, Diga. pode repetir essa última parte da soma das probabilidades, que eu acho que eu me perdi um pouco. Tá. Se eu falei qual é a probabilidade de encontrar cada um desses valores em uma amostra que tenha média 1 e desvio padrão de 1, cada um desses valores vai ter uma probabilidade. E eles têm valores super pequenos. Você entendeu essa história da probabilidade, né? Isso, entendi. Beleza. Como é que eu faço? Eu quero saber qual é a probabilidade de eu encontrar esses 5 valores juntos em uma amostra. Você tem qual é a probabilidade de chover e sei lá, e o Brasil ganhar o amistoso da seleção. A probabilidade de chover é 5%, a probabilidade do Brasil ganhar é 30%, 50% vezes 30% vai dar o produto das duas coisas acontecerem juntas,
chover e o Brasil ganhar o jogo. Ok? Eu estou fazendo a mesma coisa aqui. Eu estou calculando o valor de probabilidade de encontrar 10.6, o valor de probabilidade de encontrar 10.7, o valor de probabilidade de encontrar 9.9, 9.5, 10.6. Aí eu pedi para vocês, qual é a probabilidade de eu encontrar esses 5 valores juntos na mesma amostra? Isso nada mais é do que o produto das probabilidades. Eu estou multiplicando isso aqui vezes isso aqui, vezes isso aqui, vezes isso aqui, vezes isso aqui. E o valor de probabilidade de encontrar esses 5 valores é um valor super pequeno, que é 4,56 elevado a menos 96, que é uma probabilidade super pequena. O duro que, como a gente está tratando... Pode falar. Então, ao invés de variar de 1 a 0, vai variar de 0 a infinito? Se, esse é o próximo passo. Se eu tenho valores de probabilidades que são... Probabilidade é sempre limitada entre 0 e 1. Sempre. Só que é difícil de tratar valores de probabilidade tão pequenos como esse. O computador só consegue lidar com umas 20 casas decimais. E eu estou lidando com valores que têm 96 casas decimais. Isso porque eu só tenho 5 valores aqui na minha amostra. Imagina se eu tivesse 100 ou 1000 valores na minha amostra. O valor seria ainda mais pequeno, ainda menor. Mais pequeno é feio, né? Então, o que eu faço para resolver esse problema? Eu calculo o log das probabilidades. Eu pego esses valores aqui e calculo o log deles. Se eu calcular o log deles, eu consigo trabalhar com esses valores porque é mais fácil de trabalhar com o log desses valores, porque eles são muito pequenos. Se eu tenho o log desses valores de probabilidade, os eventos independentes vão acontecer se eu somar esses valores de log de probabilidade. Isso aqui é exatamente idêntico a isso aqui. A única diferença é que isso aqui está numa escala diferente, está numa escala de log. Ok? E aí, para eu calcular a probabilidade desses 5 valores ocorrerem juntos em uma mesma amostra, dado o valor da média e do desvio padrão, eu posso fazer a soma desses logs de probabilidade. Esse valor é o log da probabilidade desses 5 elementos ocorrerem juntos na mesma amostra. Porque isso é mais fácil de tratar. Eu não estou tratando com 96 casas decimais. Eu estou tratando com um valor que é 290. Esse valor aqui de log likelihood, da soma das probabilidades, ele vai ser mais fácil de tratar em uma escala de log do que um valor que varia só entre 0 e 1, que é uma probabilidade. Então, esse valor de log likelihood, em teoria, ele varia de menos infinito a mais infinito, enquanto esses valores de probabilidade eles só variam entre 0 e 1. Ok? Então, Fisher, lá no começo do século passado, ele inventou o log likelihood, que é a soma das probabilidades em log. Isso me dá uma ideia da soma das probabilidades ou a soma das chances de eu encontrar esses valores dado a distribuição com média 1 e desvio padrão 1. Beleza? Isso é matemática, pessoal. Entenderam isso aqui? Agora eu preciso ir para a estimativa do log likelihood. Beleza. O que eu faço? Agora que eu entendi o conceito de log likelihood, eu preciso pedir para o computador simular vários cenários e me descobrir qual é o log likelihood mais provável. Então, olha, vamos botar aqui de novo. Vamos lá. Vou fazer isso aqui para facilitar a vida. Acho que aqui vocês vão entender. Eu tenho essas probabilidades. E falei, qual é a probabilidade de eu encontrar esses valores quando a média é igual a 1? A soma dessas probabilidades, ou o produto dessas probabilidades, é esse número gigantesco. Ou a soma do log é esse número 219. Agora, o que acontece se o meu valor de média for igual a 2? Qual é a probabilidade se a média do meu parâmetro for igual a 2? A probabilidade, antes era 96.
Agora ela caiu um pouquinho para menos 77. E o log likelihood ele vai para 175. Beleza. O que acontece se a minha média for igual a 3? Foi mais para baixo ainda, 0,60. E o valor de log likelihood, ele deu 136. Beleza. O que acontece se for 4? 45 e 103. Olha, está diminuindo o log likelihood. E se for 5? A probabilidade está diminuindo. Se a probabilidade está diminuindo, não. A probabilidade está aumentando. A probabilidade está aumentando. Ela passou de 77 casas decimais para 60 casas decimais, para 45 casas decimais, para 33 casas decimais. A probabilidade está aumentando. E se for igual a 6? 22 casas decimais, tenho 50, olha que beleza. Se for igual a 7, 14 casas decimais, massa, reduzir ainda mais. Se for igual a 8, 8 casas decimais, tem o valor de soma 17. Se for igual a 9, 0.001, eu tenho só 3 casas decimais. Quanto é que dá o valor de log likelihood? 9, caralho, tá diminuindo. E se a média for igual a 10? Valor de probabilidade, caraca, 2 casas decimais, 0.0048. E o log likelihood, 5.32. Caraca. E se eu continuar aumentando, 11, 0.14 e o log likelihood 6. Olha, aqui eu tinha 0.004, aqui eu tenho 0.145. Esse aqui, a probabilidade é maior nesse aqui do que nesse aqui. E se eu tivesse 12? Opa, voltou a ter casas decimais. Se eu tivesse 13? Opa, tá aumentando de novo. Se eu tivesse 14? Se eu tivesse 15? Voltou a aumentar as casas decimais. O que nós estamos fazendo? Para o computador simular cenários possíveis de média, dado esses valores e dada a distribuição normal. Então aqui, ó, log likelihood deu esse negócio gigantesco aqui, com menos 96. Quando eu passo no log likelihood, eu estou fazendo a soma, deu 219 ponto alguma coisa. Com média 3, foi para 137. Com média 7, deu 31. Com média 9, deu 9.14. Se eu for plotar o log likelihood em função do valor da média, eu vou encontrar uma coisa como essa aqui. Vou encontrar uma curva como essa, ó. Log likelihood, que é a soma das probabilidades transformadas em log, em função das médias possíveis. Então, eu diminuo os valores do log likelihood à medida que eu chego próximo de 10. Mas à medida que eu avanço de novo, eu estou aumentando novamente os valores de log likelihood. Em outras palavras, eu estou aumentando a probabilidade de encontrar os dados à medida que eu me aproximo de 10. E estou diminuindo a probabilidade de encontrar os dados à medida que eu me afasto de 10 novamente. Qual é o valor desses pontos aqui que vocês estão vendo que minimiza o log likelihood, o ativo do log likelihood, ou qual é o valor que aumenta a probabilidade dos dados que eu encontrei serem verdadeiros? Qual é o valor de média que aumenta a probabilidade do meu conjunto de dados ser mais plausível? É o 10? A resposta para isso é exatamente 10. Por quê? Porque o valor de 10 minimiza o valor de log likelihood. Vocês estão vendo que ele tem um vale aqui, ó. O valor mais no fundo desse vale, o valor mais pontualzinho desse vale vai me dizer qual é o valor mais provável da média desse conjunto de dados. Então, vocês sempre estão acostumados em fazer, pega os conjuntos de dados e estima a média. Aqui nós estamos fazendo o contrário. A gente tem um conjunto de dados e vamos tentar descobrir qual é a média baseado na probabilidade daqueles dados serem mais prováveis. Esse é a
forma de trabalhar da máxima verossimilhança ou do maximum likelihood. Em outras palavras, você está deixando o computador descobrir, explorar essa possibilidade de valores possíveis do meu parâmetro, da minha média, e descobrir qual delas é exatamente a mais provável, dado aquele conjunto de dados que eu tenho. Ok? Então, se eu descobrir que o valor 10 é exatamente o valor que minimiza o log likelihood, ou que maximiza a probabilidade dos meus resultados serem possíveis, esse valor de média tende a ser o valor do parâmetro estimado para aquele conjunto de dados. Tranquilos? Então, o que o computador faz? Você tem um conjunto de dados e você fornece para o computador. Eu quero fazer um GLM Poisson, beleza. O computador não vai partir para álgebra, porque ele sabe que não é eficiente. Ele vai simular cenários e vai descobrir, por meio da máxima verossimilhança, do log likelihood, vai descobrir qual é o valor provável do parâmetro que você está interessado, dado os dados que você tem na mão. E dado o modelo que você especificou, obviamente. Então, todas as estimativas dos parâmetros, quando são feitas em um GLM, elas são todas feitas por simulação. Exatamente esse processo que a gente está fazendo aqui. Se vocês quiserem avançar um pouco mais nisso, tem um capítulo, acho que é o 6 ou 7 do Ben Boker, do Ecological Models and Data in R. Ele vai dizer para vocês que existem infinitas formas de você descobrir, não infinitas, mas existem alguns algoritmos que te permitem estimar esse valor de likelihood, estimar esse valor de parâmetro mais eficiente. Então, tem alguns algoritmos de otimização que eles falam. Tem algumas formas de você descrever, de você descobrir esses parâmetros de maneira mais rápida, sem precisar fazer todas essas contas que a gente fez até agora. Uma delas, que vocês devem saber, já devem ter tido familiaridade, é o que, pelo menos, não devem nem ter tido familiaridade, mas tem muita gente que fala aí o tempo inteiro, e que vocês veem na literatura, muito provavelmente, é o tal do MCMC, Markov Chain Monte Carlo. Tudo isso, basicamente, é uma forma de estimar exatamente o valor de máximo likelihood, ou o valor da estimativa do parâmetro, com algumas outras diferenças, obviamente, conceituais e matemáticas e estatísticas, mas basicamente é isso. Existem vários algoritmos de otimização que fazem isso. E aí, se vocês quiserem saber os nomes dos algoritmos, vocês podem olhar no Optimin, parâmetro, método, aqui, ó, que já dá uma palhinha. Método de otimização, vamos ver aqui no help da função que é melhor. Optimin. Tá aqui, ó. Método Nether, IMED, BFGS, CG, LBGFSB, SUM, Brent, todos esses algoritmos, ou pelo menos a maior parte dele está descrito no livro do Ben Boker, e eles são formas de explorar essas possibilidades. São formas de explorar esses valores aqui para tentar achar o valor que minimiza o likelihood. Dúvidas? Angústias? Alô? O Brilo, ele encontra o que minimiza o log maximum likelihood, mas isso quer dizer que maximiza o likelihood, né? Exatamente. Por quê? Porque isso muda de sinal para facilitar a vida de quem está trabalhando. Então, notem aqui que eu fiz a soma das probabilidades e depois eu fiz menos a soma das probabilidades. Então, se vocês pensarem em termos de probabilidade, o algoritmo vai maximizar a probabilidade
dos teus parâmetros, a probabilidade dos teus dados de acordo com um determinado parâmetro estimado. Agora, se você pensar em menos log likelihood, que é o que geralmente é feito, é sempre mostrado na forma de menos log likelihood, você tem que pensar na forma que minimiza. Então, se vocês estão falando de log likelihood, vocês sempre estão falando de vales. São os vales dessa função. Enquanto que, se vocês estiverem falando de probabilidades, de fato, vocês estão pensando no topo. Ele só é um vale porque calcularam menos o log da soma das probabilidades. Ok? Obrigado. Isso, pessoal, nós estamos fazendo para um único parâmetro, a média. Eu mostrei para vocês aqui, ó, que eu conheci o desvio padrão, eu só não conhecia a média. O computador, dependendo do modelo que você for ajustar, se tiver 10 parâmetros no teu modelo, o computador vai fazer exatamente esse procedimento do likelihood, só que com todos os parâmetros de uma vez só. Todos os 10 parâmetros sendo ajustados e sendo testados a possibilidade deles ao mesmo tempo. Quanto mais parâmetros você tiver no modelo, quanto mais preditor você tiver, quanto mais estrutura espacial, estrutura na parte aleatória, distribuição diferente, tem, sei lá, um efeito hierárquico, um efeito aleatório que a gente vai ver mais. Quanto mais parâmetros você tiver dentro desse modelo, mais complexa é a estimativa desse likelihood. E aí, mais vocês vão ter que lidar com ferramentas mais complexas. Vocês vão ver na aula 6, na sexta-feira, que a hora que a gente chegar em um modelo que teoricamente é o mais correto, de acordo com a maior parte dos conjuntos de dados que vocês tiverem, vocês já vão estar na fronteira da estimativa e vocês não vão conseguir fazer isso com as ferramentas clássicas que a gente tem. Aí vocês vão ter que partir para MCMC, análise bayesiana e por aí vai. Mais perguntas? Detalhe que quando eu estou fazendo a média, quando eu estou estimando só a média, eu estou vendo um perfil. Vocês estão vendo aqui um perfil de vale, uma dimensão só. Mas quando eu estou testando a média e o desvio padrão, eu não tenho mais uma única dimensão, eu tenho duas dimensões. Então eu estou olhando um vale e uma estrutura bidimensional. Imaginem que vocês estão caminhando em uma região da cidade e vocês vão encontrando poços, vales e colinas. Esse caminhar em vales e colinas é o mesmo caminhar que o algoritmo do computador faz, buscando dentro dessa superfície bidimensional a combinação desses dois parâmetros que minimiza o log likelihood. Em outras palavras, se vocês estão caminhando pela cidade, vocês, como se fosse um algoritmo, vocês vão ter que procurar de todos os vales da cidade aquele que é o mais profundo. Aquele vale que é o mais profundo significa que aquela combinação de parâmetros tem a maior chance, tem a maior probabilidade de descrever os dados que vocês têm em mãos. Max, tem alguma pergunta? Não. Tranquilos? Podemos avançar? Sim. Beleza. Então, quando vocês estão fazendo esse tipo de modelo, nossas estimativas são todas por máxima verossimilhança, que é baseado no máximo likelihood que vocês viram aí. E agora vocês já sabem o que isso significa. Como é que faz esse GLM? Aplicar esse GLM é coisa simples da face da Terra. A estrutura do modelo é exatamente idêntica àquela que vocês usavam no LM. A única diferença é que dessa vez vocês vão usar um GLM. Então vocês vão falar, abundância é uma função de P, e vocês precisam especificar a família, vocês precisam especificar a distribuição. A família é a distribuição de Poisson. Fiz isso, segue o barco. Todos os próximos, se vocês pedirem um resultado, para mostrar o resultado dessa análise, o resultado vai ser idêntico àquilo que vocês fizeram, o que vocês têm em um modelo linear clássico,
com algumas pequenas diferenças. Deixa eu ver se tem aqui. Uma delas é que, dessa vez é uma distribuição de Poisson. Os coeficientes são estimados da mesma forma, com intervalo de confiança para esses estimadores. Lógico que as estimativas dos parâmetros, elas não são precisas. As estimativas, elas têm uma certa variabilidade. E a variabilidade dessa estimativa é dada por esse coeficiente aqui, por esse erro padrão da estimativa. A inclinação da reta que está ligada ao valor de P, ao valor de profundidade, que é menos 1,79, com um erro padrão 0,04. Número de observações, número de parâmetros, eu só estimei 2, então está tudo certo. Uma outra coisa agora que vai aparecer é residual deviance, ou o desvio dos resíduos, ou o desvio que sobrou no modelo. Ele não é a mesma coisa dos resíduos, da variabilidade dos resíduos, mas ele é alguma coisa muito parecida. Só matematicamente elas não são a mesma coisa, não são equivalentes. Então, sobrou uma variabilidade residual de 1872. Vai aparecer uma outra coisa que se chama null deviance, ou deviância, ou desvio nulo. Desvio nulo tem a ver com o desvio ou a variabilidade de abundância se eu não tivesse nenhum parâmetro no meu modelo, se eu não tivesse o valor de P, o valor de profundidade. Esse valor se eu tirar esse valor de probabilidade, de profundidade do meu modelo e calcular a variância ou o desvio nulo de abundância, o desvio vai ser 6.151. É como se fosse uma variabilidade residual sem o meu parâmetro, sem a minha variável profundidade, e uma variância residual com profundidade no meu modelo. Em outras palavras, se eu colocar profundidade dentro do meu modelo, a minha variância residual vai de 6.151 para 1.872. Se você diminui a variabilidade residual, a variabilidade que está dentro do resíduo do teu modelo, significa que a tua parte fixa capturou uma parte maior da variabilidade. Se ela capturou uma parte maior da variabilidade, significa que a variável profundidade, ela é muito importante para explicar a abundância. Tranquilos? Tranquilo. Sim, sim. Tranquilo. Beleza. Então, agora, a gente pode pensar no equivalente do modelo de regressão simples. Tem muita gente que fala, poxa, eu fiz um modelo GLM, mas qual é a porcentagem de explicação? Qual é o R quadrado desse modelo? Quando vocês estão fazendo GLM, estimar o R quadrado de um modelo GLM, independente da distribuição que vocês estiverem usando, não é trivial. É super complexo. E tanto é que o resultado, o R quadrado, nem é mostrado nesse modelo, porque matematicamente esse negócio não é simples de estimar. Existem várias frentes de pesquisa de pessoas desenvolvendo métodos para desenvolver um R quadrado para o GLM. As pessoas estão pensando como fazer isso. E estão propondo algumas coisas novas que vocês já devem ter visto passar. Uma das coisas mais simples e mais clássicas, não vou falar que é a mais correta, mas é uma coisa que dá para fazer simples, sem esquentar muita cabeça, é pensar nesses resíduos nulos e os resíduos com o preditor. Poxa, eu estou falando que se eu não tiver preditor nenhum no meu modelo, a variância do meu residual vai para 6.151. Agora, se eu colocar esse preditor, a minha variância residual vai para 1.872. Diminuiu. Se diminuir a variância residual, significa que a tua profundidade, o teu parâmetro, o teu preditor, ele está capturando um pouco dessa variabilidade no dado de abundância. Então, se vocês lerem o livro do Zur, ele vai te dar essa forma aqui de vocês representarem isso. Vocês podem usar essa diferença de resíduo nulo e resíduo que sobra com o parâmetro do modelo como um pseudo R quadrado. Pseudo
Vamos ver, pessoal. Ó. Se eu pegar sem nada no meu modelo, sem o P, sobra 6.151. Se eu colocar o P, sobra 1.872. Em outras palavras, se eu fizer 6.151 menos 1.872, vai ser uma parte da variabilidade que está atribuída a P, a profundidade. Quanto dessa variabilidade é atribuída a P, em termos de porcentagem? Então, se eu fizer 6.151 dividido por 1.872, aliás, desculpa, se eu fizer 6.151 menos 1.872, eu vou ter uma estimativa de quanto de variabilidade foi capturado por P. Se eu dividir essa estimativa pelo desvio nulo, por 6.151, vou ter um valor que varia entre 0 e 1. Se eu multiplicar esse valor que varia entre 0 e 1 por 100, eu vou ter alguma coisa dita como um pseudo R quadrado. Em outras palavras, esse R quadrado ele te dá uma ideia do quanto de variabilidade foi capturado pela tua variável profundidade no teu modelo, relativo à variância total de um modelo sem nenhum preditor dentro da equação. Max. Uma pergunta, Murilo. Nesse caso, depois que eu gero o modelo, o que eu deveria olhar aí para poder falar, ó, esse modelo é bom? Porque antes a gente tinha que olhar a normalidade do resíduo e a homocedaticidade da variância do resíduo, né? E agora, José? Você ainda, você só avançou o próximo passo. Nós ainda não fizemos isso, mas a gente vai ter que fazer. Eu estou só explicando algumas coisas de maneira geral no modelo para você. Então, com muitas ressalvas, esse é o pseudo R quadrado. Se vocês quiserem uma citação para suportar isso, vocês podem usar o livro ou os livros do Zur, porque ele descreve isso dessa forma. Se vocês falarem, eu estou usando isso porque o Murilo falou e colocarem isso na tese de vocês, eu vou negar até a morte e vou dizer que é mentira. Então, beleza. Então, ó, eu ajustei um modelo de abundância. O senhor é ótimo, viu? Eu vou ajustar um modelo GLM de Poisson com os dados de abundância. O valor da média desse modelo vai ser distribuído de acordo com a distribuição de Poisson. Eu vou ligar a variável resposta com a parte fixa e aleatória do meu modelo por meio do log link e vou estimar esse efeito por meio dessa equação. Apliquei o GLM, olhei as estimativas dos parâmetros e olhei o pseudo R quadrado. Próximo passo, nós estamos avançando e olhando a validade e olhando os resultados do modelo para interpretar. Mas saibam que antes de fazer isso, vocês vão ter que passar por todas aquelas etapas para ver se o modelo é bom. Como eu sei que o modelo é bom aqui, eu não estou seguindo com o teste das premissas, que ainda tem premissas nesse modelo. Mas a gente vai ter que fazer isso. O que eu posso fazer agora para testar a significância é usar o mesmo drop 1. Só que dessa vez, como eu não estou usando modelo linear, eu não posso usar a estatística F. Eu tenho que usar o Q quadrado. Eu tenho que calcular se esse modelo é bom ou não, com ou sem essa profundidade, utilizando o Q quadrado. Então eu vou fazer de novo. O drop 1 vai retirar, vai fazer um modelo completo, vai te dar até um valor de AIC que vocês nem devem saber o que é, mas daqui a pouco vai ter. Vocês vão pegar um modelo completo contendo profundidade. O desvio que sobra no resíduo é esse, o valor de AIC é esse. Se eu retirar a profundidade do meu modelo e ajustar o meu modelo de novo sem profundidade, o resíduo que sobra é esse aqui, 6.000 alguma coisa, e o valor de AIC é esse aqui. Qual é a diferença entre esses valores aqui, ó? 6.152 menos 1.872, essa diferença é 4.280. Se eu estou perdendo, se eu estou tirando um parâmetro do meu modelo e eu estou perdendo variabilidade explicada pelo modelo, mais especificamente, eu estou perdendo 4.280 unidades de variância, tem uma chance muito pequena dessa perda ser
não ser importante. Essa perda é muito importante. Esse valor de diferença entre essas duas variâncias, ela segue a distribuição de Q², e se vocês calcularem o valor de probabilidade para um Q² de 4.280 com 1 grau de liberdade, vocês vão ver que o valor de probabilidade é esse aqui. Ok? Então, em outras palavras, esse drop 1 utilizando o Q, no Q², do Q², ele está dizendo profundidade é super importante para o teu modelo. Se você tirar essa variável, vai ter um monte da variabilidade que vai ser jogada para o resíduo. E isso a gente não quer. Ok? Logo, deixe esse valor de profundidade dentro do modelo, porque ele é importante. Ok? Se esse valor for pequeno e a probabilidade não for significativa, significa que o valor de profundidade não é importante para o modelo. Deixando ele no modelo ou não, não vai melhorar, não vai reduzir a variância que sobra no resíduo. Quando nós estamos fazendo esse teste aqui, de diferença de variância residual, com um modelo e com um modelo mais simples, nós estamos fazendo um LRT, um Log Likelihood Ratio Test. Ok? Nós estamos testando o quão bom é esse modelo baseado em uma razão do Log Likelihood. Beleza? Beleza. Vocês querem digerir isso em 5 E minutos aí ou a dá gente pra- manda ver? Pode falar, Demar. Dá para fazer composto também, né? Poderia ser igual o LM, também poderia ter mais de uma variável preditora, né? Você pode colocar quantas variáveis preditoras você quiser. À tarde a gente vai analisar o dado de pesca e aí a gente vai botar todas as variáveis preditoras possíveis e imagináveis. E aí vocês vão ver Mas isso na prática. só que quem só botou esse drop 1 aí eu fiquei. Porque a princípio eu pensei que era só para uma, né? Porque como era uma conta, né? Uma contagem, eu pensei, você está contando só uma coisa e vê o que ela faz. Mas então pode botar um monte de coisa. Isso. A minha equação da reta aqui, ó, o modelo que eu estou usando para descrever o dado de abundância, eu estou exemplificando só para explicar com um preditor único, com x, que no nosso caso é profundidade. Mas eu poderia ter outros elementos aqui, mais a quantidade de luz, mais a quantidade de não sei o que, mais a quantidade de predador, mais a proximidade com não sei o que. Todos esses preditores, o modelo de regressão GLM seria feito da mesma forma e o procedimento a seguir seria exatamente o mesmo. E o drop 1 faria essa mesma análise, só que independente para cada um dos preditores que tivessem na análise. Então, se você tivesse 3 preditores aqui na análise, teria 4 linhas aqui nesse resultado. Ô, professor, Mostrando- sim, aí eu entendi. Teria três linhas, só que todos seriam com o Poisson, né? Todos. Se eu estou botando aqui, ó, mais C de x2 mais Z de x3, se eu estou colocando mais 2, 3 preditores, eu estou assumindo que todo esse modelo é um GLM que segue a distribuição de Poisson. Tá. Mas note que eu não estou falando que o preditor segue a distribuição de Poisson. Não. Profundidade não segue a distribuição de Poisson. E nem precisa seguir. O que é importante é que o mu ou a variável y siga uma distribuição de Poisson. Abundância. Professor, nossa, aí que tá na minha burrada. Agora, que eu já tava assim, cara, mas aí você vai ter que botar uma família pro primeiro, uma família pro segundo. Não, mas é o. Não. Boa agora. Matou uma dúvida aqui. É a abundância que deve seguir a distribuição de Poisson. O que você for inferir... Eu já tava aqui, mas aí vai botar um para profundidade, outro pro outro, outro pro outro. Não, isso aí, ó, um abraço.
É óbvio que se você tiver preditores em escalas diferentes, ou que variam, sei lá, um preditor varia de menos infinito a mais infinito, outro preditor varia de 0 a 1, óbvio que isso vai ter implicações no teu modelo. E você vai ter que analisar isso com cuidado. Mas não estamos falando de nada disso na parte fixa do modelo. A parte fixa do modelo você faz o que você quiser. Estou falando só da parte da variável resposta, que tem a ver com a variável y. Todas essas distribuições nós estamos assumindo, na verdade vocês não conhecem nenhuma outra até agora, pelo menos não viram aqui comigo. Todas essas distribuições são para a variável resposta, não para os preditores. Beleza. Próximo passo. Vocês querem fazer 5 minutos para dar um tempo ou tá tranquilo, posso tocar o barco? Tem alguém que já fritou demais aí? Eu tô a intervalo pra esticar a perna um pouco. Eu fritei bastante aqui. Vamos fazer um intervalo, então? Tá fritando massa, viu? Hoje tá fritando massa. Que bom. Então vamos fazer o seguinte, agora são 10h53. Vamos voltar às 11 horas precisamente? Fechou. Para dar tempo de comer alguma coisa, tomar um café. Então, Sim. bora lá. Até às 11.